Profecias do ataque interno à Igreja e o terceiro segredo de Fátima. Vários místicos tiveram visões de uma luta interna dentro da Igreja, entre aqueles que apostatam da fé e querem fazer dela a engrenagem do ecumenismo, e aqueles que defendem que ela seja um reflexo da fé transmitida pelos apóstolos. E isso está presente também no terceiro segredo de Fátima, mesmo naquela parte revelada pelo Vaticano no ano 2000, quando se lê nas entrelinhas. Aqui falaremos sobre a profecia de Ana Catalina Emmerich sobre o triunfo parcial da Igreja das Trevas e depois a restauração da verdadeira Igreja, e como o terceiro segredo de Fátima mostra essa mesma batalha interna dentro da Igreja. Ana Catalina Emmerich descreve em 1820 um período da Igreja em que coexistirão dois papas, um verdadeiro e um falso, que é o líder do que ela chama de Igreja das Trevas. Vejo que a falsa Igreja das Trevas está progredindo e vejo a terrível influência que ela tem sobre as pessoas, diz ela. Olivita Arias, a mística colombiana, também disse que devemos nos preocupar quando vemos dois papas em Roma. Anne Catherine Emmerich viu os inimigos da Igreja derrubando-a e tentando construir uma nova com planos estritamente humanos, e que esses conspiradores teriam sucesso em sua apostasia e instalação do ecumenismo, mas seu triunfo duraria pouco, porque mais tarde ela teve uma visão sobre a restauração da Igreja, e descreve um novo Papa que conduzirá a Igreja ao maior esplendor da história. Em outras palavras, a maior crise na Igreja viria quando um grupo de pessoas dentro da Igreja, e nas posições mais altas, quisesse mudar a Igreja, e não por um ataque de fora, mas que seu triunfo seria passageiro, e é endossado por vários personagens relevantes. E é disso que trata o terceiro segredo de Fátima. Alberto Cosme do Amaral, bispo de Fátima de 1972 a 1993, disse em 1984 que o segredo de Fátima não fala de bombas atômicas ou desastres naturais, mas que seu conteúdo diz respeito apenas à nossa fé. Algo semelhante foi dito pelo padre Malachi Martin, que leu o terceiro segredo, e disse que seu conteúdo era a apostasia da Igreja. E padre Gabriele Amort, filho espiritual de padre Pio, disse que o que atormentava padre Pio era a grande apostasia dentro da Igreja, e por isso ele ofereceu seus sofrimentos nos últimos anos de sua vida, e interpretou que este era o conteúdo do terceiro segredo de Fátima. Em outras palavras, chegaria um tempo em que teríamos uma preponderante igreja falsa, que teria como base o ecumenismo. Portanto, a chave de tudo isso está no terceiro segredo de Fátima, que tem duas partes, uma revelada pelo Vaticano no ano 2000, onde a irmã Lúcia narra as duas visões que teve, e uma segunda parte que é uma folha adicional, ainda não revelada, onde relata a interpretação que a Virgem lhe deu daquelas visões, onde falaria da apostasia na Igreja. Mas mesmo assim, as visões da irmã Lúcia publicadas pelo Vaticano nos falam disso nas entrelinhas. Há duas imagens lá. O primeiro é um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda que emitia chamas que pareciam incendiar o mundo, mas desvaneciam-se no contato com o esplendor que Nossa Senhora, enquanto o anjo, apontando para a terra, dizia em alta voz: penitência, penitência, penitência. Visão que nos fala de um juízo negativo de Deus e de um castigo que pesa sobre a humanidade por seus pecados, que ainda não se concretizou por intercessão da Virgem Maria, e que deve nos levar à penitência. E a outra imagem divulgada pelo Vaticano é a menos popular, mas poderia se relacionar mais diretamente com a visão que a beata Ana Catarina Emmerich teve sobre a demolição e restauração da Igreja. Os pastorinhos dizem que viram com uma luz imensa o que é Deus, de maneira semelhante a como as pessoas se veem no espelho quando passam diante de um bispo vestido de branco, que teve a premonição de que era o Santo Padre, e também a outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas para subir a uma montanha, em cujo cume havia uma grande cruz de madeira tosca como se fossem sobreiros com casca. Em outras palavras, os pastorinhos não tinham certeza que era o Papa ou um bispo vestido de branco, o que poderia sugerir a imagem de um falso Papa, mas eles escolheram chamá-lo de Papa no resto de sua visão.
Dizem que esse personagem atravessou uma grande cidade meio em ruínas, trêmulo com passos vacilantes, pesado de dor e tristeza, orando pelas almas dos cadáveres que encontrou pelo caminho, e quando chegou ao topo, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros com armas de fogo e flechas, e da mesma forma, bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e vários leigos, homens e mulheres de várias classes e posições, morreram um após o outro. E termina dizendo que debaixo dos dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um deles com uma jarra de vidro na mão, na qual recolhiam o sangue dos mártires e aspergiam com ele as almas que se aproximavam de Deus. 3 interpretações diferentes foram feitas sobre isso. A primeira é a convencional, que não leva em conta o confronto interno da Igreja e o combate entre os apóstatas e os conservadores da fé dos apóstolos, e que ele vê na imagem um ataque externo muito bem sucedido à Igreja, simbolizado pelo fato de virem matar o Papa. Em outras palavras, essa parte do segredo estaria descrevendo o ataque do mundo exterior à Igreja, o que não sugere que existam dissidências internas. Mas as outras duas interpretações levam em conta a apostasia interna da Igreja e a batalha entre a verdadeira Igreja e a das trevas, que Ana Catalina Emmerich descreve. Interpreta-se a visão como descrevendo a destruição da Igreja por inimigos internos, que liquidam o verdadeiro Papa. Em outras palavras, a cruz seria a verdade da revelação de Jesus Cristo, que é alcançada através do esforço de escalar uma montanha. Enquanto os soldados que matam seriam os apóstatas que mataram a alma de muitos cristãos, transformando-os em cadáveres, e que liquidam o Papa e os consagrados e leigos, de verdadeira fé que os seguem. Em outras palavras, esta imagem estaria descrevendo a visão de Emmerich da ascensão e triunfo da Igreja das Trevas, que antes de obter o controle completo, ele deve acabar com a Igreja tradicional. Mas a outra interpretação desta imagem, que se baseia no facto de os pastorinhos não saberem se era o Papa verdadeiro ou um Papa falso, porque a imagem era como um espelho, o que significaria o contrário. E então, aquele que sobe a montanha íngreme seria um falso Papa, ou seja, uma imagem espelhada do verdadeiro Papa, que metaforicamente se eleva para uma tarefa difícil, há de alcançar uma única religião mundial, que vai contra a verdadeira fé, e tem resistência interna lógica. O triunfo é representado alcançando uma grande cruz feita de troncos de cortiça, ou seja, feita de um material não muito nobre, que simboliza que se trata de uma falsa cruz. Essa cruz é o símbolo de uma fé difundida, mas como uma rolha, vazia, leve, quebradiça e, sobretudo, inadequada para suportar o peso de um homem pregado nela, que por definição rejeita o Filho de Deus crucificado pela humanidade. Essa falsa cruz seria a consolidação de uma igreja ecumenista, onde a fé católica se diluiria nas demais religiões. Os cadáveres entre os quais esse personagem passa seriam os verdadeiros fiéis católicos, que foram cancelados e martirizados na ascensão da Igreja das Trevas. Os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e leigos que acompanham este falso Papa são os outros apóstatas associados a ele, alguns dentro do Vaticano e outros simplesmente com o apoio de sua opinião. E os soldados que os matassem seriam os verdadeiros católicos, que se rebelariam e com este ato acabariam com a Igreja das Trevas, e liquidam o falso Papa no momento em que ele está prestes a atingir o auge da realização de seu novo projeto de religião mundial, justamente quando estava prestes a coroar seu sonho diante da falsa cruz de cortiça, morreu prostrado de joelhos, ou seja, rezando para realizar o desejo equivocado de sua vida. Deste modo, o bispo vestido de branco é aniquilado simbolicamente e com ele morrem os que o acompanham, ou seja, perdem poder, reputação, não só todos os seus prelados e sacerdotes, mas também muitos leigos que patrocinavam o falso Papa.